A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alex Esteves da Rocha Souza e você está no canal Pentecostal Histórico. Nós iniciamos uma série com o título Pentecostalismo de Esquerda. Já fizemos um vídeo de apresentação que formulava a seguinte pergunta: será que eu não entendi direito? Contextualizando a situação que nós temos debatido com relação à teologia da experiência, pós-liberalismo e esquerda teológica no meio pentecostal. E neste vídeo, que é, portanto, o segundo, eu afirmo que os alquimistas estão chegando. Existe na cultura popular brasileira uma letra entoada por um cantor muito popular que faz referência aos alquimistas. Não sei se você conhece ou já ouviu falar da alquimia, que era uma mistura de ciência com mágica da Idade Média, e isso aparece na literatura de Lima Barreto, um dos maiores escritores do Brasil, quando ele faz uma referência a Nicolau Flamel, e ele chama de Raimundo Flamel. E Nicolau Flamel é um alquimista da Idade Média. Os alquimistas, isso também está em Harry Potter, mas os alquimistas buscavam a pedra filosofal para transformar metais em ouro, para conseguir o elixir da juventude, e eles misturavam biologia, química, física, matemática e outros conhecimentos para que, no recôndito dos seus ambientes de trabalho, conseguissem êxitos não só no campo da ciência, mas em termos morais e humanos, né? Então, os alquimistas faziam um trabalho considerado hermético, praticamente esotérico, oculto, distante, e detinham um conhecimento exclusivo. E na letra dessa música, os alquimistas estão chegando, é interessante que ele diz assim: os alquimistas estão chegando os alquimistas. Eles são discretos e silenciosos, moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho. São pacientes, assíduos e perseverantes. Executam segundo as regras herméticas, desde a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação. Trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça, todos bem iluminados. Evitam qualquer relação com pessoas de temperamento sórdido, de temperamento sórdido, de temperamento sórdido. Muito interessante, é uma letra cantada por Jorge Benjor, e nas escolas, né, os estudantes fazem interpretação de textos não só da literatura clássica e da literatura brasileira, mas também de letras de músicas populares. E eu utilizo essa referência para falar desses alquimistas da hermenêutica pentecostal, da teologia da experiência, que pensam trazer para nós pentecostais uma nova teologia, porque, segundo eles, não havia teologia pentecostal no Brasil. Havia apenas uma teologia produzida por pentecostais. E esse conhecimento que eles têm é um conhecimento hermético, é um conhecimento só deles. Quem quiser criticar tem que publicar artigos em revistas aprovadas por instâncias de fomento científico, tem que escrever numa linguagem adequada, porque quem não escreve dessa maneira e nesses fóruns está escrevendo textos espúrios, mentirosos e injustos. Então, eles acreditam que para rebatê-los, para combater o que eles escrevem, é necessário primeiro adentrar nesse terreno, utilizar a linguagem que eles utilizam, porque aí sim a crítica será aceitável. Eles estão
completamente equivocados. É claro que existe o campo acadêmico, eu mesmo já tive alguma vivência com as ferramentas do mundo acadêmico. Eu sei que existe uma linguagem própria, métodos próprios, objetivos próprios, a linguagem científica e também a linguagem teológica é algo específico para se veicular teses, e isto tem o seu lugar. Porém, eu estou, por exemplo, me referindo a este livro. Este livro, como o próprio livro diz, é um mosaico, abre aspas, mosaico, fecha aspas, de artigos, de textos que haviam sido produzidos por seus autores em revistas de renome, revistas de ciências humanas, e foram compilados para formar esse livro. Aliás, é importante observar que uma leitura atenta vai demonstrar que o livro repete muito, né? Eu sinalizei aqui que há vários parágrafos repetidos. Parece que faltou um copydesk, uma revisão, uma vez que nessa miscelânea, nesse mosaico que foi engendrado, muitos parágrafos acabaram se repetindo. Mas quisera eu que o problema maior do livro fosse esse. Esse é um problema de só menos. Esse livro, então, veio da academia, problema nenhum com relação a isso. Seria até bom se no futuro editoras como a CPAD tivessem um selo acadêmico, como a Editora Vida. A Editora Vida tem um selo acadêmico, é a Vida Acadêmica. Então, quem compra os livros da Vida Acadêmica já sabe que são livros mais intelectualizados, com uma linguagem própria da ciência. Tudo bem, isso é muito válido, é importantíssimo. Mas o academicismo desses alquimistas da hermenêutica pentecostal, ou da nova hermenêutica pentecostal, reside no fato de que, uma vez produzindo um livro para o público em geral, para o público pentecostal e assembleiano, quando esse livro é criticado por esse público, e eu faço parte do público assembleiano, eles dizem que não, que essa crítica não pode ser feita por você. Você está mentindo, é um texto espúrio, é um texto injusto, não qualificado. Por quê? Por que nós não podemos criticar? Quer dizer que vocês têm uma sabedoria hermética, né? Oculta, muito elevada, de tal maneira que nós não podemos criticar? A nossa crítica pode estar correta ou não. A argumentação pode ser aceitável ou não. Mas a argumentação se combate com a argumentação. A mesma coisa a liberdade de expressão. Eu sou da área do direito e nós afirmamos que liberdade de expressão se combate com liberdade de expressão, né? Não com a censura, não com a desqualificação. Alguém utiliza, claro que não de maneira ofensiva ou criminosa, mas se alguém utiliza o seu direito de falar, de escrever o que quiser, alguém que discorda, utilize também o seu direito de falar, de rebater, de refutar, de rechaçar, de criticar aquilo que foi dito, aquilo que foi escrito. É interessante que, logo na apresentação do livro, o editor, que é o autor deste livro aqui, que eu mencionei no vídeo anterior, elogia o livro, diz que foi, aqui na página 7, ele diz que... Não, para começar, diz assim, página 7 não, na página 11, ele diz que o livro seria publicado por outra editora. O livro seria publicado por outra editora. Esta obra é a primeira cuja publicação tem que ver diretamente com o meu trabalho de editor. Esta obra é a primeira cuja publicação tem que ver diretamente com o meu trabalho de chefe do setor de livros da editora CPAD. Ele diz: os autores são meus colegas de lide neste sentido, porque diz que os autores esboçam caminhos para que o pentecostalismo produza teologia. Quer dizer que até então não havia teologia, não havia teologia pentecostal no Brasil. Mas esses alquimistas da nova hermenêutica, da nova teologia pentecostal, da teologia da experiência, vão nos ensinar como produzir teologia. Porque não existia teologia pentecostal no Brasil, mas eles aportaram entre nós
qual um Nicolau Flamel ou um Raimundo Flamel para nos ensinar como produzir ouro a partir de metais, né? Como alcançar o conhecimento, a pedra filosofal. Ele então abraça esse pensamento, faz aqui algumas considerações sobre a diferença da linguagem comum para a linguagem técnica. Ele fala que esse livro aqui que ele escreveu foi prefaciado por um dos autores do livro Experiência Hermenêutica Pentecostal, né? E é interessante o seguinte, que a prova disse que nós vamos ter um certo estranhamento e distanciamento em relação. Ele percebe, sabe, que o leitor comum vai ter dificuldade com o livro, mas pede paciência, pede atenção para que não haja uma dificuldade maior. E é basicamente isso. Diz assim, por exemplo, contudo, página 14, basta pensar em séculos de metodologias e práticas hermenêuticas racionalistas, todas pretendendo extrair do texto o que estava na mente do autor. Ele é contra isso, acredita que o que está na mente do autor bíblico nós não devemos procurar acessar porque é impossível. É uma crítica ao método histórico-gramatical de interpretação das Escrituras, que é o método da Reforma Protestante, é o método que a teologia pentecostal utiliza, é o método que está caracterizado não com esse nome, mas em textos da era patrística, e é o método consentâneo, pelo menos um método muito compatível com os princípios das Escrituras, porque o próprio Novo Testamento utiliza, na essência, esse método para interpretar o Antigo, né? Palavras, Paulo interpreta, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, verso 16, o que está lá em Gênesis 12, 7, a partir da diferença entre singular e plural. Jesus disse que nem um i ou um tio cairá da lei sem que tudo se cumpra. Então, cada letra é importante, cada palavra é importante, cada frase é importante. O método histórico-gramatical atém a isto, não só as ideias centrais, mas as palavras do texto bíblico. Aqui na página 12, detenho-me em outro aspecto imprescindível da obra, que é justamente, isso aqui é a apresentação ainda, que é justamente sua coragem de tangenciar, dialética e dialogicamente, áreas e ciências que, em geral, passariam propositalmente despercebidas no exercício teológico tradicional. Sim, o que se propõe aqui é fazer teologia pentecostal, especificamente brasileira e assembleiana, quer dizer que não havia. Agora eles vão produzir. Tomo a liberdade de dizer, como já o fiz em algumas vezes, que a forma tipicamente reformada e, por conseguinte, racionalista de se fazer teologia não serve para o pentecostalismo. Por isso, nossa missão começa com a inadiável tarefa de elaborar uma hermenêutica pentecostal. Uma pretensão bastante humilde de ineditismo, de trazer a hermenêutica pentecostal, trazer uma teologia pentecostal como nunca antes na história deste país. Mas nós vamos à introdução. Aqui foi só a apresentação. Logo a primeira frase do livro, da parte dos próprios autores. Introdução. O desafio enfrentado por este texto é a reflexão e proposta para uma teologia pentecostal. Eles dizem que vão fazer isso corajosamente, né? Nós vamos fazer isso corajosamente. A palavra corajosamente aí. Dizem que vão tratar da experiência como, né, como lugar central da hermenêutica pentecostal. Fica até uma pergunta, será que existe hermenêutica pentecostal? Nova hermenêutica pentecostal ou velha hermenêutica pentecostal? Será que o que existe não é apenas a hermenêutica bíblica, com seus pressupostos, regras e métodos de interpretação? Fica para um outro vídeo, que é o próximo vídeo, que tem por título Parece hermenêutica, mas não é. E aqui eles vão dizendo que trazem textos ali da teologia e das ciências humanas, né, podendo servir agora o seu livro como horizonte para uma teologia tipicamente pentecostal. Porque o que tinha até agora não era não. Não era não. Ele diz assim, ó. O texto apresentado propõe um discurso teológico que privilegia a experiência como lugar central da tradição teológica pentecostal. Nós entendemos que as demais propostas teológicas produzidas na literatura brasileira, mesmo aquelas escritas por pentecostais,
ainda devem, em vários níveis, a caminhos metodológicos e referenciais teóricos tipicamente modernos, o que ainda não permitia afirmarmos ser teologia pentecostal. Podemos chamá-las de teologias produzidas por pentecostais, mas ainda dependentes das hermenêuticas e propostas dogmáticas, que tem a ver com a teologia sistemática, que não levam às últimas consequências a importância da experiência. Né? Então, eles querem se basear em saberes afetivos, subjetividades, construção teológica narrativa, citam alguns autores pentecostais ou não, que os ajudarão nessa tarefa. Aqui na introdução, pelo que eu lembro, eles citam, na maioria, autores pentecostais. Citam aqui um que estuda a pós-modernidade, que não é do nosso mundo pentecostal, mas na maioria são autores pentecostais que eles citam, estrangeiros, todos estrangeiros, porque eles dizem que aqui no Brasil essa produção não foi feita, né? Essa teologia é produzida por pentecostais em bases modernistas e racionalistas. Eu pergunto para você, que é teólogo pentecostal, para o senhor que estuda teologia pentecostal, que escreve teologia pentecostal, o senhor concorda com isto? É que a teologia que o senhor produz até hoje e que o senhor lê, elaborada ou editada pela CPAD, por exemplo, é uma mera teologia produzida por pentecostais? Não é teologia pentecostal? Quer dizer que os cânones da verdadeira teologia pentecostal estão com esses alquimistas que estão chegando para nos salvar da nossa ignorância, para trazer o homem novo, né, o novo teólogo pentecostal, o novo crente pentecostal, imbuído agora de conhecimento acadêmico. É isto? Esse academicismo, então, vai nos salvar? Vai substituir toda a produção teológica de décadas que, por exemplo, a Assembleia de Deus tem feito? É interessante que continuam os autores, e eles vão dizendo o seguinte. Vamos lá. Que essa exegese é filha da modernidade, né? Em determinado momento, na introdução, que já é outra questão, mas eles vão enfrentar a noção de centralidade da Bíblia, misericórdia, né? Depois podemos pensar que noção de centralidade da Bíblia é essa que eles querem questionar, né? E aí eles dizem que vão trazer ali uma sofisticação científico e teológica, uma sofisticação, né? E olha que coisa, isso parece coisa de alquimista mesmo. Eles dizem assim: podemos fazê-lo com a sofisticação científico-teológica e a sensibilidade espiritual que capacita o uso eloquente, respeitoso, gracioso e potente da experiência, sem nos distanciarmos dos nossos pais, que cumpriram sua missão a partir da sua relação com o Espírito e nos ensinaram a pensar a fé cristã enxertada na alegria e sabedoria espirituais. Assim, a sapiência, sabedoria, é animada pela gaudium, alegria, do Espírito, e a gaudium iluminada pela sapiência experienciada. Seja lá o que isso significa, né? É interessante que agora nós vamos ser salvos, né? Chegaram aí os alquimistas, eles vão nos ajudar, porque misericórdia, né? Passamos tanto tempo aqui batendo cabeça, produzindo, eles dizem, né, que a gente produziu uma teologia meramente circunscrita à pneumatologia, e aí recorre a Paul Tillich, para dizer que agora não, né? Eles usam a noção de profundidade e que a teologia do Espírito, a teologia pentecostal tem que estar espraiada em todos os campos da teologia sistemática, em todos os campos do saber teológico, porque aí sim nós vamos ter uma teologia baseada na experiência, na subjetividade, na performance, no êxtase, nos saberes intuitivos. Isso é muito pós-moderno, muito mesmo. E eu me admiro de alquimistas não saberem disso, porque eles têm muito conhecimento, eles estão aí numa esfera muito elevada, que a gente não consegue alcançar, quase uma coisa gnóstica, né? Porque eles foram iniciados e alcançaram aí um patamar
muito elevado que nossas mentes limitadas não conseguem perscrutar. Mas este foi um vídeo para mostrar que esses alquimistas da nova hermenêutica pentecostal, se é que existe uma hermenêutica estritamente pentecostal, eu acredito que existe hermenêutica bíblica, ponto. Eles criticam, então, toda a teologia produzida até hoje no campo pentecostal como sendo modernista e racionalista. E tem mais. O pentecostal que discorda do pensamento deles é neocalvinista, viu? É cessacionista, é reformado, é calvinista. Vamos continuar fazendo os vídeos. O próximo vídeo tem por título Parece hermenêutica, mas não é. E eu vou lendo trechos do livro, vou trazendo aqui para você. Eu, na verdade, li esse livro com bastante afinco, né? Fiz bastante anotações, de vez em quando algumas exclamações do tipo absurdo, né? Aqui nós podemos observar uma série de coisas que, se eu fosse citar, nós ficaríamos aqui durante dias. Mas o nosso objetivo é citar alguns trechos do livro para mostrar que a nossa argumentação tem fundamento. Tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, mas a avaliação pertence a cada um de nós. Porque, diferente dos alquimistas, eu entendo que a teologia pode estar aberta a todos. Cada um de nós tem níveis diferentes de compreensão doutrinária e teológica. Mas não vamos deixar isso somente com os academicistas pentecostais, não. Vamos adentrar ao conhecimento teológico, cada um no seu próprio nível de cognição. Que Deus em Cristo nos abençoe.